Olha, o período de férias é bom para as crianças descansarem, brincarem e aproveitarem para relaxar, não é verdade? Mas para os pais, o trabalho fica redobrado, principalmente para quem tem filhos pequenos. Casos de acidentes acabam se tornando mais comuns e podem até levar à morte. Por isso, vale o alerta, principalmente porque os bebês tendem a colocar tudo na boca. Veja aí. A Elisângela e o marido não desgrudam das meninas. As gêmeas, Ana Clara e Ana Júlia, estão com 2 anos e meio e tudo que pegam na mão, colocam na boca. A gente não dá chance, fica no pé 24 horas, porque uma fração de segundo é suficiente para acontecer um acidente. Graças a Deus a gente não vivenciou nenhum evento, do tipo, mas a gente fica bem atento para evitar esse tipo de acontecimento. A enfermeira tem muito medo das meninas engasgarem, não só com os alimentos, mas também com os brinquedos. E por isso fica atenta à classificação indicativa. A gente fica muito atento, principalmente à questão dos alimentos, de ter toda a alimentação delas, ter a supervisão, minha, do meu esposo. E também a questão de brinquedos. A gente sempre, quando vai comprar, a gente se atenta à idade adequada. Ou às vezes quando elas ganham algum brinquedo que possui partes bem menores, eu sempre guardo assim, para elas brincarem quando tiverem maiores ou então com supervisão. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, as crianças de 1 a 3 anos são mais vulneráveis a esse tipo de ocorrência, principalmente porque não têm o controle da mastigação e ainda estão naquela fase de colocar os objetos na boca. A faixa etária que mais ocorreram os acidentes por corpos estranhos foram dos 2 aos 6 anos. É aquela fase que a criança está descobrindo o mundo, então ela quer testar todos os sentidos. Ela coloca na boca, ela coloca no ouvido, coloca nos orifícios, quer sentir gosto. E acaba, muitas vezes, engasgando. Nos últimos 4 anos, a pediatra desenvolveu uma dissertação de mestrado. Analisou cerca de 12 mil atendimentos infantis realizados no Hospital de Base e no Hospital da Criança em Rio Preto. A principal causa de acidentes foram os traumas, ou as quedas da própria altura, ou até acidentes automobilísticos, queda de muro, bicicleta, enfim, as quedas em geral. E a segunda causa de acidentes foram os corpos estranhos. Recentemente, uma menina de 1 ano e meio morreu depois de engolir uma bolinha de borracha em Rio Preto. Ela estava na casa da família quando o acidente aconteceu. Chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, durante o período de férias, o risco é ainda maior. Temos muitas crianças em casa, e principalmente as que têm até 2 anos, é normal elas colocarem tudo que vem na boca. Então os pais responsáveis têm que ter muita atenção e não deixar objetos pequenos, que elas possam colocar na boca. Elas podem colocar moeda, bala, feijão, milho, coloca tanto no ouvido, quanto no nariz, quanto na boca. Isso faz com que, de repente, ela se engasgue, então aí pode realmente ter uma obstrução aí de passagem de ar, e se não tomar uma medida imediata, pode ser que essa criança tenha uma asfixia, eventualmente evolua para uma parada cardiorrespiratória e, infelizmente, pode até ocorrer o óbito. O capitão dá algumas dicas de como fazer os primeiros socorros em caso de acidentes. Então, alguma pessoa passou a vítima aí para o socorrista. Então, ele verificou lá que ela está pálida, está com o lábio arroxeado, cianótico, não está respirando, ela está engasgada. Se for um bebê, pode ser com leite materno ou algum objeto pequeno que ela tenha aí, porventura, colocado à boca. Então ele vai ter que fazer a manobra aí dos tapinhas nas costas. Então ele vai colocar, se for recém-nascido, crianças geralmente de até 1 ano, ele vai colocar ela na perna, como ele está colocando ali. Observa-se que ele colocou a parte ventral da vítima, a barriguinha da vítima no antebraço dele. Tem o detalhe do dedinho, Ele está abrindo a boca da vítima, Mostra a boca da vítima com o dedinho, ele colocou lá, ele segurou a mandíbula da vítima e com o dedo indicador ele deixando a boca da vítima aberta. E ele coloca agora na perna, na coxa dele.
E ele está deixando, como vocês podem observar, a cabeça um pouco mais baixa do que o restante do corpo. E agora ele vai dar 5 tapinhas entre as escápulas, que são esses 2 ossos das costinhas da vítima. São tapas não muito fortes, lembrando que é o recém-nascido, né? Como ele está segurando a boquinha da vítima aberta, a cabeça dela está mais baixa que o corpo, eventualmente esse objeto vai ser expelido. Então ele vai dar 5 tapas. Pode efetuar os procedimentos. Após o 5º tapinha, ele vai girar a vítima, colocar no outro antebraço, né? E ele vai observar se o objeto foi expelido, se caiu no chão. Se for leite materno, geralmente o leite é expelido, a criança volta a chorar, o que é um sinal de que ela voltou a respirar. Ele vai observar. Se ele observou que não houve aí a expulsão do objeto e a vítima continua obstruída, ele vai fazer 5 compressões torácicas na vítima, né? Como é um bebezinho, a própria coxa dele serve como anteparo rígido, né? Ou ele pode usar alguma superfície rígida para fazer. Apenas com 2 dedos. Um pouquinho abaixo da linha imaginária entre os mamilos com 2 dedos. Então ele vai fazer lá 5 compressões. Né? Vai observar novamente lá a boca, né? Se houve a expulsão do objeto. Se porventura ele perceber que está fácil para retirar, ele pode até efetuar aí com varredura digital, tomando toda a cautela para não empurrar novamente esse objeto para dentro lá da cavidade oral e deixar essa vítima obstruída. O ideal, se ele perceber que está saindo, ele pode girar e fazer aquela manobra do tapinha para poder terminar o objeto de ser expelido, aí, expulso do corpo. E aí ele volta lá e vai efetuar mais 5 tapinhas. Volta a vítima, de novo ele vai fazer a inspeção da cavidade oral, né? E vai verificar se saiu ou não. Caso contrário, ele vai voltar a fazer as 5 compressões. Após isso, se ele observar que não houve aí o restabelecimento, né, da respiração e a vítima de repente não está com circulação, ele vai colocar essa vítima sobre uma superfície rígida para iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar. É interessante, como a gente falou no início, né? Desde iniciar o procedimento, já acionar o serviço de emergência 192 ou 193 e aguardar o socorro especializado. Vai fazer as manobras de compressão torácica na mesma posição que ele estava fazendo no braço até chegar ao socorro. Então lá ele vai fazer agora 200 movimentos, né? Aí terminou 200 movimentos, ele vai checar novamente a cavidade oral e verificar aí se houve a expulsão do objeto, se houve aí o restabelecimento dos sinais vitais, até a chegada do socorro, que com certeza já vai estar muito próximo do local da emergência. E tem que ter cuidado, né? Sempre muita atenção realmente, porque para o acidente acontecer é um piscar de olhos. 12h16.